Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama Goiás. E o Panorama Goiás dessa noite está incrível, porque eu trago novidades, como sempre, né, gente? Hoje eu vou entrevistar o Dr. Josimar Gonçalves, ele que é especialista em política, digamos assim. Porque o homem é tão fera, o doutor tem tanto título, que eu nem vou me atrever a falar e esquecer algum. Vou deixar que ele apresente para vocês, apesar que ele já é prata aqui da casa. Dr. Josimar, seja bem-vindo ao Panorama Goiás mais uma vez. Olá, Jorge. Boa noite a você, boa noite a todos os nossos telespectadores. E para iniciar o nosso programa, eu queria que o senhor explicasse para nós essa nova obra que foi lançada recentemente. Estive lá presente, onde estavam autoridades, dentre outros convidados naquela noite, né? Que essa obra chama Foco no Voto. Queria que você explicasse para nós, até mesmo nesse processo eleitoral que está prestes a começar, qual a importância da pessoa estar antenada em quem votar e para o candidato se preparar. Haja visto que temos vários candidatos aí, né, pleiteando a vaga para vereador no estado de Goiás, né? Em Goiânia, na verdade. Né? Exatamente, Jorge. A gente tem uma eleição nacional em que nós vamos eleger prefeito e vereador de 5.570 municípios no Brasil. O livro Foco no Voto ele é um resumo de 14 anos de experiência que eu tenho como consultor eleitoral e estrategista político, em que eu trago para o leitor ferramentas e estratégias que podem ser utilizadas por candidatos, independente de qual seja o cargo à disputa, na sua eleição. E ao mesmo tempo que é um livro em que serve tanto para o candidato que está ali presente na eleição, é um livro também que é muito interessante para o eleitor brasileiro. Por quê? Porque ele fala sobre ferramentas, fala sobre utilização de redes sociais, marketing digital, que pode ser utilizado não apenas em campanhas eleitorais tradicionais, como vereadores, prefeitos, mas também com eleições de presidentes de bairro, síndicos de condomínios e outras mais. Só fazer um informe aqui, eu estive presente no lançamento desse livro. Se der para focar aqui a produção, meu câmera, é nessa câmera 2? Isso. Foco no voto. Eu estive lá, presente no lançamento desse livro, e achei muito interessante, queria que o senhor compartilhasse conosco das suas experiências como nesse cenário político internacional também. Bom, a minha experiência política é muito vasta. Tivemos experiência não apenas no Brasil, mas também Alemanha, Portugal, México, em que já tivemos em alguns momentos realizando consultorias em campanhas eleitorais específicas. E por mais incrível que pareça, o modelo de consultoria política brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro, ele é referência para outros países. Então, quando eu estive fora do Brasil, eu estive para levar informação, conhecimento e estratégias que aqui foram utilizadas e que deram muito certo no cenário político brasileiro. Estratégias essas que foram adaptadas no cenário político internacional, independente de qual seja o país, e utilizadas a partir de correlação, a partir de assemelhação de imagens e também estratégias com os candidatos e também com os partidos políticos. Interessante. Agora você citou aí em relação às redes sociais, né, que está muito em voga, tudo que o pessoal corre lá para o Instagram e vamos arrebanhar esses seguidores aí, quem sabe virar eleitores. Falando de estratégia, qual a importância desse candidato, ele se posicionar nas redes sociais e qual conteúdo você acha mais relevante? Ele ser mais objetivo, levar a proposta mesmo, ou, infelizmente, tem uns que levam muito na brincadeira, muito, digamos, essas dancinhas, piadinha, desse contexto mais divertido. Eu, por exemplo, eu aposto em candidatos mais sérios. Isso. Bom, hoje o marketing digital eleitoral ele é importantíssimo para uma campanha, independente de qual seja o cargo em disputa. E as redes sociais são fundamentais para o acesso desse candidato e do conteúdo e da informação que ele traz para os seus eleitores, para a comunidade em geral como um todo. Então eu vejo que o mais importante, independente de qual seja o perfil do candidato, seja um pouco mais sério, um pouco mais extrovertido, que ele tenha naturalidade. Eu acho que a naturalidade é a melhor estratégia a ser utilizada. Obviamente alguns têm um perfil engraçado, têm um perfil comportamental engraçado e a sua rede social, antes mesmo do processo político, já tem essa vertente. Outros não. Pessoas, antes de tudo, né, que levam conteúdos que são problemas da cidade, que são informação, conhecimento, experiência. Então isso é muito bacana, cada um ter o seu perfil, mas contudo ter naturalidade. Eu vejo que o candidato que se apresenta como
uma pessoa em que tem uma história interna, em que tem uma história de vida, seja ela pessoal ou profissional, construída e apresentada nas redes sociais, associado a isso, propostas de resolução de problemas de interesse da sociedade, obviamente ele vai se destacar mais, ele vai ter melhor engajamento, ele vai ter um melhor posicionamento e, o mais importante, diálogo com os leitores na rede social. Exatamente, eu acho que o candidato, de certa forma, ele tem que preocupar quais ações são pertinentes à sociedade na qual ele vai representá-lo, né? Então, acho que nós, como eleitores, também temos que prestar atenção no que é feito essa proposta. Será que eu quero um representante que não me representa, que não conversa comigo e com as minhas teses? Eu acho que foi muito feliz na sua fala, acho que é bem por aí. Já tem aquele cara que é mais engraçado, eu prefiro o cara que tem quem gosta, e tudo bem, tudo certo. Né? E mais falando mais aqui sobre as suas obras, né? E esse que já é a segunda obra. Esse é o terceiro livro que eu já escrevi. E quais foram as outras? Os outros 2 livros foram Desvendando Convênios, em que eu falo sobre projetos para instituições do terceiro setor e também prefeituras municipais. E o outro livro também foi o Foco no Voto, só que foi a primeira edição, lá no ano de 2020. Essa é a segunda edição do Foco no Voto. Exatamente. Então, estou certo com a minha informação. Obrigado, produção. De Foco no Voto já vem com a segunda edição. Tenho certeza que foi sucesso. E quem quer adquirir o Foco no Voto, como é que faz aqui para quem quer adquirir um exemplar deste? Bom, vamos lá. Quem quiser um exemplar do Foco do Voto pode adquirir, pode contactar diretamente a gente através do Instagram. Nos chame lá no @dr.josimar, @dr.josimar. Manda uma mensagem, manda um direct, segue a gente lá também e vai conseguir adquirir um exemplar autografado pelo autor. Olha que maravilha. Eu falo que só trago coisas boas para vocês. Então você pode ter um desse aqui. Deixa eu ver se a produção consegue focar aqui para mim. Só para vocês memorizarem aí, que é o Foco no Voto. Você pode estar adquirindo isso, só entrar nas redes sociais do Dr. Josimar. Escreve dessa forma. Dr. Josimar Gonçalves. Só dr.josimar. Só dr.josimar. Eu tô ruim aqui de manejo aqui com a câmera, pessoal, mas é isso. Você pode acessar @Dr. Josimar e adquirir seu exemplar para você ficar mais antenado nessa próxima eleição aí, saber quem vota e como se comportar diante do eleitor também, para quem esteja pleiteando uma vaga aí de sucesso. Obrigado por compartilhar sua experiência conosco nessa noite. Obrigado, Jorge. Eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui no programa Panorama Goiás. Fico muito honrado pela participação, pelo convite. Uma boa noite a todos vocês. E você que está me assistindo, eu quero até pedir desculpa hoje, eu estou meio rouquinho aqui, mas eu não poderia deixar de estar aqui com vocês nesta noite, né? Mais uma vez, eu espero a compreensão de todos e daqui a pouco, no próximo bloco, o Dr. Tiago vai entrar com o Dr. Alexandre para falar um pouco sobre o pirindifenol que trouxe tanta polêmica esta semana. Então não saia daí que eu volto já já. Quanto tempo que a gente vai ter no total? 9, 8h30. Tá. Nossa. Você Olá, Jorge. consegue Só um marcar pouquinho. aí? Tem? Quando estiver dando certo. Aí, ó. Ela Celular. vai estar aqui também? Tá aí, ó. Cronômetro. Ah, então tá. Vamos. Atenção. 3, 2, 1. Com você. Falei para vocês que era rapidinho, já estou de volta nesta noite de quinta-feira. E eu falei, doutor Tiago, ele vai trazer uma matéria muito bacana, que é sobre a polêmica que teve essa semana, sobre o pirindifenol, né? Que infelizmente está acontecendo alguns problemas negativos, mas tem seu lado positivo também. Daqui a pouco vamos falar
desta polêmica da semana. Enquanto isso, eu vou batendo um papo aqui com esse cara que já é conhecido das telinhas aí, né? O Vitor Andrade, grande jornalista, que está com um projeto super legal, gente. Ele vem trazendo um documentário sobre a Chapada. Eu vou fazer a fala que ele fez comigo agorinha. Você já conhece a Chapada? Segundo ele, a maioria das pessoas diga, não conheço ainda. Então estamos aqui essa noite para falar um pouco mais da Chapada, trazer essa informação para você junto ao meu querido colega de profissão aqui, Vitor Andrade. Tudo bem, Jorge? Seja bem-vindo. Estar com você. Muito boa tarde para todo mundo acompanhando a gente aí. É uma honra estar aqui com vocês para falar de uma coisa tão legal, né? Que muitos goianos, como eu disse, ainda desconhecem o poder da Chapada. É um lugar que você chega, tem uma magia incrível. Você está à noite, às vezes parece que está num planetário. Né? Me fala. É um lugar diferente. Para a gente iniciar, temos só referências boas da Chapada, graças a Deus. A gente só vê a galera falar coisas positivas. O que te levou a fazer esse documentário? E como é que você saiu, tipo, da tela, eu vou inovar? Como é que está o Vitor hoje? Como é que começou essa história? Foi uma conversa até de bastidores aqui, né? Colegas antigos de profissão me perguntaram exatamente isso, né? Foram 14 anos trabalhando com televisão e basicamente falando de futebol. E chega uma hora que a gente quer respirar novos ares, então eu decidi praticar esporte em contato com a natureza, mas esse é um projeto que vai muito além disso, né? A gente tem mostrado em cada lugar que a gente passa, parte cultural, histórica, gastronômica. Então é um programa de viagens bem completo, que tem a intenção de mostrar o que Goiás tem de melhor. E esse nosso Goiásão velho sem porteira é maravilhoso. E o foco tem sido, Jorge, paraísos escondidos, mostrando um pouco essas belezas exóticas, belezas naturais, fugindo um pouco de ponto turístico. E esse documentário está muito nessa linha. Então eu vou pedir para a produção rodar um VTzinho que preparamos, para o Vitor falar para nós um pouco como é que foi essa experiência lá, que vai dividir conosco agora. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o FICA. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi uma imersão que nós fizemos na Chapada dos Veadeiros no ano passado, de 2023. Rodamos mais de 5.000 quilômetros, passando por esses paraísos aí. O foco era mostrar as transformações calungas dos últimos anos. Essa que é a maior comunidade quilombola do Brasil. São 7.500 pessoas que vivem ali, 1.500 famílias distribuídas em 39 comunidades. E são remanescentes de escravos. E você sabe como que eles foram parar nesses lugares? Eles fugiam dos senhores feudais e ali constituíram as famílias. Eram lugares escondidos, né, de difícil acesso. E eles foram montando as comunidades nesses lugares que a gente está mostrando aí, que hoje viraram... Eu pensava que a maior comunidade quilombola era em Anguera, no município de Anguera. Essa é a maior comunidade quilombola do Brasil. É a comunidade calunga da Chapada dos Veadeiros. E aí a gente estava mostrando essas transformações. Olha que lindo. O turismo é a principal atividade econômica desse povo, né? Então, uma coisa que a gente mostra são os cursos de capacitação que eles começaram a fazer, que o governo oferece através dos Cotex. E eles estão com a consciência da importância de estudar, de ter essa capacitação profissional, porque eles têm feito cursos de guia turístico. Agora, a gente estava vendo o Júlio ali, que acompanhou a nossa equipe, com o curso de capacitação que ele fez, ele consegue explicar para o turista como que surgiu a comunidade dele. Ele fez curso de avistamento de aves, curso de plantas nativas. E ele é da região. Ele é da região. Então você deixa um legado também. Você só não vai fazer o documentário. Então você também traz essas pessoas para dentro do documentário, igual o caso do Júlio? Perfeito. A gente mostrou, foi um dos nossos personagens. E a gente mostra também, Jorge, a chegada da água tratada na comunidade de São Domingos, que por enquanto é a única que recebe a água tratada. Isso foi em 2020 que eles receberam isso. Essa é a Cachoeira Santa Bárbara. Então, foram vários meses assim, distribuídos ao longo do ano de 2023. Ali a gente mostrou também o Complexo do Canjica. Tem ali também, o Complexo das Águas Lindas. Nós pegamos um bote, olha que história é essa. Nós pegamos um bote inflável, percorremos foram 17 quilômetros o dia todo para chegar até a comunidade Vão de Almas, onde mora a dona Procópia, de 91 anos. Ela é a pioneira dos calungas e ela foi indicada em 2005 ao Prêmio Nobel da Paz. A produção pode voltar a imagem para nós aqui, por favor? Tem muitas histórias bacanas nesse documentário, né? E o legado que vocês estão deixando por onde passa? Como que é? Existe assim essa... Vocês enturmam com aquela comunidade, vocês inserem ele nesses projetos. Como que é feito essa inserção local? Existe isso dentro do projeto? Essa parte ambiental está muito presente no nosso documentário. É
um dos temas do FICA, inclusive, né, que são as novas tecnologias e as mudanças climáticas. A gente vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, já era uma tragédia já anunciada há bastante tempo, e a gente tem mostrado na Chapada que uma das coisas que a gente fala, inclusive, né, a parte de superfície da água, isso tem sido muito afetada, tem sido prejudicada por causa de desmatamento, de impacto ambiental, mas os Calungas têm essa própria parte interessante que eles estão ali como defensores, guardiões daqueles lugares, né? Então, é um documentário muito amplo que a gente fala de defesa do povo Calunga, né? Dessas transformações, a gente fala da parte ambiental, parte turística. Isso é importante. Essa informação é muito relevante para esse grande momento que você citou a tragédia que teve no Sul, né? Então, podemos dizer que já estava anunciada. E como é que foi essa chegada no FICA? Conta para mim como é que foi ser qualificado, né? Ter o seu documentário aprovado para o FICA. Coincidiu de estar muito dentro da temática do FICA, que tem a ver com essas mudanças climáticas e as novas tecnologias, que a gente mostra como que foi essa chegada da água tratada na comunidade de São Domingos. Foi uma doação da Saneago, um investimento de mais de R$500 milhão. No meio do nada, fizeram um oásis ali. A emoção desse povo, você não faz ideia. Quando eles abriram uma torneira e viu uma água descendo, foi uma coisa... Você participou desse processo? A gente mostra, não em 2020, né? Porque nós começamos ano passado. Eles já tinham a água tratada, mas a gente mostrou a revolução com a chegada da água naquela comunidade, como mudou a vida deles por lá, né? Então, o FICA foi, digamos, essa cerejinha do bolo, porque desde que eu fazia faculdade eu ouvia falar muito do FICA. Essa é a 25ª edição do Festival Internacional de Vídeo Ambiental. O FICA, para quem não sabe, é um dos festivais de cinema pioneiros do Brasil e do mundo também nessa temática ambiental. E ter um filme 100% goiano falando desse paraíso nosso que é a Chapada dos Veadeiros. Nossa, representatividade incrível para os goianos. Representatividade. E assim, eu sou goiano, né? E estar mostrando um filme desse, valorizando a nossa cultura, o nosso povo, é motivo de muita satisfação. Então eu aproveito para deixar o convite já, não sei se já está na hora. Claro! Pode ficar à vontade na câmera 2, convido o pessoal que está nos assistindo a participar do FICA e aposta, meu FICA, quem quer conhecer esse material, quem quer assistir, como que é o mecanismo? O FICA já está rodando durante toda a semana, o nosso filme vai ser exibido nesse sábado, às 14h, no histórico Teatro São Joaquim, que é o primeiro cine-teatro aqui de Goiás. Então a gente vai ter uma sessão para exibir o nosso filme, ele vai ser lançado lá. E depois teremos também uma rodada de bate-papo com a presença do público. Você que estiver assistindo pode ir lá acompanhar e interagir com a gente sobre as várias temáticas do nosso documentário, que é o Chapada em Modo Avião. E depois também, quem não puder ir no FICA, a gente vai estar disponibilizando nas nossas redes sociais. Fique à vontade, dá o endereço na rede social, já convida essa galera para te seguir aí e para assistir também esse documentário pós-FICA aí. Ele vai estar no meu Instagram, que é o @VictorHAndrade. Também no nosso YouTube, que é o canal Victor Andrade. A gente vai estar voltando, inclusive, com esse canal do YouTube, com várias novidades. Eu já antecipei um pouco nos bastidores aqui, mas teremos uma nova sequência de viagens agora para esse segundo semestre. Então, nas redes sociais a gente vai estar com mais novidade. E já deixa o convite aberto, que nós queremos participar também desse novo momento, desse retorno no YouTube e trazer essa novidade para os nossos telespectadores. Sempre bem-vindo, muito obrigado pela participação aqui conosco hoje. E eu que agradeço o convite, forte abraço para todos. E você que está nos assistindo aqui pela PUC TV, não saia daí que eu volto já já. Boa noite, já estou de volta agora com o quadro Saúde e Movimento.
E o assunto dessa noite é sobre essa polêmica que aconteceu aí, né? Então, a internet foi noticiário em vários jornais do país afora. Sobre o peeling de fenol que um rapaz fez com uma pessoa que não era muito capacitada. Infelizmente, ele veio a óbito. Então, convidei nesta noite para falar sobre esse tema o Dr. Hugo Alexandre, dermatologista. Seja bem-vindo, Dr. Hugo Alexandre. Obrigado, Jorge. Um prazer estar aqui com você nessa noite. E também o Dr. Tiago, que já é um grande parceiro aqui desse quadro. Tiago Ribeiro, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado aí por essa parceria aí. Obrigado, Jorge. Boa noite, telespectadores. Boa noite, doutor Hugo. E é isso aí, vamos começar. E para iniciar nosso bate-papo, doutor Hugo, eu queria a pergunta que não quer calar, sobre o peeling de fenol. Qualquer pessoa pode estar fazendo peeling de fenol? E como é que é? Quem pode, quem deve fazer, quem pode, quem não pode? Porque peeling de fenol é uma coisa muito séria. Queria que você explicasse para nós um pouco sobre o peeling de fenol e quem pode e qual caso que deve fazer. Então, Jorge, pessoal que está em casa, o peeling de fenol é um peeling excelente, é um grande aliado da dermatologia estética, né? Tem algumas situações no rosto que a gente só consegue tratar com o peeling de fenol, né? Algumas rugas bem profundas, algumas manchas muito resistentes. Mas o peeling de fenol, ele é muito tóxico, né? Para usar o peeling de fenol, o médico dermatologista tem que estar muito bem treinado, né? E o peeling de fenol não é para qualquer paciente. O paciente, ele tem que ser um paciente selecionado para isso, né? A gente não pode fazer o peeling de fenol numa pele mais escura, né? Que a gente chama de Fitzpatrick. Então, a gente usa o peeling de fenol numa pele mais clara. Entendi. E loucura também, né, Thiago? Quem procura esse tipo de serviço pela internet, né? Com certeza, Jorge. Não só esse tipo de serviço, mas qualquer tipo de serviço, a gente tem que procurar por profissionais qualificados, né? E é importante que esta parte seja feita por um dermatologista, né? Ou por alguém qualificado nessa área. A gente viu nessa polêmica recentemente aí, parece que o profissional em questão fez um curso pela internet, não houve uma capacitação bem feita e já saiu fazendo o procedimento sem técnica adequada. E a gente sabe que as substâncias utilizadas de maneira errada, com uma técnica inadequada, podem levar ou a sequelas permanentes ou até ao óbito, como foi o que aconteceu. Então é prudente que a gente realmente se certifique de que tipo de profissional a gente está procurando para realizar esse procedimento, não é, Hugo? Exatamente. E lembrando que o peeling de fenol, pela toxicidade, é um peeling que a gente tem que fazer no ambiente com monitoramento cardíaco, um ambiente que eu tenha balão de oxigênio, que eu tenha desfibrilador, que eu tenho que hidratar esse paciente durante todo o peeling, né? Porque o peeling, ele é cardiotóxico, ou seja, ele é tóxico para o coração, ele é tóxico para os rins, tóxico para o fígado. Então é um peeling que quando a gente faz ele, a gente faz uma pequena área, espera ali uns 15 minutos para o organismo metabolizar aquele peeling, porque a penetração dele é intensa, é muito grande. Daí a gente faz mais uma pequena área, é um peeling que às vezes a gente leva ali 2 horas para aplicar, né? Então é um peeling sério, a gente tem que ter muito treinamento e muito cuidado com esse peeling, então não é qualquer profissional, tá? Então procure um dermatologista para fazer o peeling. Uma curiosidade que eu tenho, o conselho, ele autoriza outros profissionais que não sejam médicos a fazer esse tipo de procedimento? Porque no caso me parece que ele era um influencer digital e fez o procedimento, fez um curso pela internet. Como que eu sei que vocês não são do conselho, mas é uma curiosidade minha e de quem está nos assistindo. Como é que ele dá e saber quem é capacitado de fato para fazer esse procedimento ou não? Haja visto que o rapaz encontrou a pessoa pela internet, né? Orientação, na verdade. Quem fez esse peeling, né, que ocorreu essa fatalidade, foi uma blogueira e ela aprendeu a fazer esse procedimento, né, através da internet, por um curso online. E dizem que nesse curso online tinham mais de 1.000, né, profissionais inscritos nesse curso. E nós da dermatologia, a gente aprende durante a residência médica, depois a gente faz mais cursos para peeling de fenol, a gente aprende a fazer o peeling no ambiente hospitalar, a gente aprende a fazer o peeling dentro do centro cirúrgico. Então não é qualquer pessoa que pode fazer o peeling de fenol.
né? Tem que ser um profissional que saiba, no mínimo, se acontecer algo com o paciente, ele saiba ressuscitar esse paciente. Se der uma parada cardíaca. Você mesmo já foi ao meu consultório, à minha clínica, sabe que lá a gente tem todo um aparato. Eu ia fazer esse comentário agora. Eu fui convidá-lo, né, para estar aqui conosco essa noite. E eu fui lá visitar o ambiente, lá, a clínica, para poder falar com mais propriedade sobre essa pauta de hoje. E eu fiquei assim, impressionado, que lá tem muito aparelho. Eu me senti na UTI. Aí você disse para mim assim, todo mundo que vem fazer qualquer procedimento aqui na clínica, a gente tem um aparelho que pode ter intercorrência, qualquer procedimento. Passou a ser cirúrgico, existe um risco, né? Existe, Jorge, porque assim, não só o pilintifenol, às vezes o paciente pode ter uma reação alérgica, às vezes até mesmo anestésico. Se a gente tem ali na clínica um mínimo de aparelhagem para manter a vida desse paciente, isso é o diferencial. Tiago, doutor Tiago Ribeiro, você que é o cara para dar essas indicações nossas aqui toda semana, fala o nosso pessoal que está nos assistindo qualquer forma mais correta de procurar um profissional para fazer esse peeling. E voltando à pergunta para você, depois que responder para mim, qual patologia e quando pode e é indicado esse peeling? O peeling ele é indicado mais para rugas profundas, a pele bastante envelhecida, né, cicatrizes de acne, que inclusive foi indicação do paciente que veio a óbito, né, algumas manchas bem resistentes que a gente não consegue remover com laser, com alguns clareadores, porque o peeling, esse peeling de fenol, ele derrete a pele. Então, assim, ele consegue, né, dissolver a pele. Então, a partir dali você perde toda aquela pele e cria-se uma pele nova. É como se pelo que eu vi, parece que queima, parece que a queimadura depois volta. É uma queimadura muito intensa, uma queimadura intensa e a gente tenta fazer uma queimadura programada e intensa para a gente ter o resultado desejado. Tem que ser muita vaidade, viu? E como eu tinha dito, respondendo a pergunta, a internet é um meio de comunicação ímpar para nós médicos, assim, para profissionais da saúde em si, é uma maneira de divulgação muito interessante. Então, acho que a partir do momento que um cliente, um paciente escolhe um profissional, seja ele médico ou outro profissional da saúde para aquele procedimento, eu acho que o mais importante é ir conhecer o ambiente onde vai ser realizado, pegar boas referências de quem já fez, né? Porque nós sabemos hoje que muitos dos procedimentos estéticos, tanto que eu faço, que o Hugo faz, existem profissionais não médicos, outros profissionais da área da saúde que também realizam esses procedimentos e não há nenhuma proibição do Conselho Federal de Medicina para os procedimentos não invasivos. Então, os procedimentos considerados invasivos, eles podem sim, por lei, ser realizados por outros profissionais da área da saúde. Até blogueiros, né? Infelizmente. Né? Então, acho que buscar referências de quem já fez, buscar... existe, da mesma maneira que você entrou no Instagram para procurar o profissional, procure as referências da formação daquele profissional. Entra no Conselho de Medicina, no site do CFM, procure pelo registro do médico, se ele é devidamente registrado, se ele está em dias, se ele tem processos no nome dele, e acho que é uma maneira interessante de você fazer pelo menos uma filtragem inicial. Exatamente, acho que é isso, mas acho que quanto mais complicado e complexo, o ideal é como o doutor Ubi falou uma vez, meu tempo está estourado, mas só para finalizar, é procedimento médico, dependendo do que é a estética, procura um médico que tenha a qualificação, de preferência um dermatologista para cuidar de sua pele com excelência. Não coloque em risco sua vida com qualquer aventureiro. Obrigado mais uma vez a vocês, obrigado, doutor Hugo. Quero receber outras vezes aqui no nosso programa. Thiago. Prazer estar aqui com vocês. E sempre bem-vindos. Você também que está me assistindo pela PUC TV, não saia daí que a próxima programação está incrível. E eu espero vocês amanhã aqui, sexta-feira, na PUC TV.